All right, so from now on, this class is being recorded, and good evening, everyone. Everyone, let's get started. And I'll share my screen first. Então, vou compartilhar um pouquinho aqui da minha tela. As I said, today we'll be talking about future, okay? Especially, actually, be plus going to. So whenever I want to say something on the future, and I know when this is going to happen, I know exactly when this is going to happen, I need to use be plus going to. Of course, a lot of people they make mistake, even natives, they sometimes change the way of using these words, but grammatically we should use this way, ok? Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho do futuro. Não é o simple future, aquele com will, mas a gente vai falar um pouquinho do be plus going to. É que basicamente é aquela estrutura para falar quando eu sei, basicamente, quando eu falo de algo, não só quando eu sei, mas quando há necessidade específica, quando ocorre. É algo um pouquinho mais certo, tende a ser dessa forma, ok? E a gente vai, né, focar um pouquinho na estrutura, formas de uso e tudo mais. Eu dizia também que até mesmo nativos, em alguns momentos confundem, usam outros, mas o foco aqui é também passar um pouco pela perspectiva gramatical disso tudo, ok? So let's get started. So as you guys must know, my name is Lucas, and I've been teaching on this project for I don't know, around 2 years. And yeah, we like it. We really enjoy doing it. So yeah, it's such a pleasure to be here again. Então, vamos lá. Para quem não conhece, sou o Lucas e basicamente é isso que a gente vem fazendo aí há 2 anos ou um pouquinho mais. E é sempre muito legal essas oportunidades, ok? E vamos lá. Então, começando aqui, vou falar um pouquinho de regra. Então, assim, nós utilizamos o going to frequentemente, né, para planos e intenções futuras, ok? E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Ok. Ahn, Como nós podemos ver aqui, nós temos essa tabela com os pronomes, né? A estrutura, então, ela vai tratar um pouquinho mais de estrutura nesse primeiro momento, né? E ali o verbo principal. Então, eu tenho pronome. I, you, he, she, it, we, you, they. Eu tenho o tal do verbo to be, ou seja, am, is e are. É por isso que a gente fala be going to. E ali eu vou ter esse futuro, né? Que vai se dar ali com o going to e o verbo principal. Acho que nos exemplos, né? Temos as abreviações. Então, esse I am, ele contraído fica I'm. You are, contraído vai ficar your. He is, vai ficar his e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então, basicamente, eu posso utilizar das duas formas. E o próprio going to também, muitas vezes em canções, muitas vezes em séries, você vai ouvir o gonna, sobretudo falado, né? Muito mais falado do que escrito. Esse gonna ao invés de going to. Você vai ver muitas vezes isso. O dia a dia permite isso, né? É evidente, né, que a escrita, né, sobretudo em contextos formais, ela pede esse going to. E situações formais também eu tendo a utilizar o going to na fala também, ao invés do gonna, ok? E esse tipo de abreviações acontece muito. O próprio want to, né, o verbo to want, de querer, want to, né? Ele tende a virar wanna em momentos de conversação. O próprio trying to, né? Então você tem o verbo try no gerúndio, né? Trying to. E ele tende a virar tryna, né? Então, isso acontece muito, muito, muito em termos de situações um pouquinho mais informais do dia a dia. E não, assim, a ideia não é trazer uma ideia de certo ou de errado, mas de ambientes. Vão ter linguagens que são um pouco mais apropriadas. Linguagens não, mas formas de dizer, né, a mesma coisa em situações, em determinadas situações e outras também em determinadas. Então, assim, a própria gramática dita como correta e como ideal, ela soa inapropriada em contextos mais informais também, dependendo da situação. Então, eu acredito que é muito do contexto fazer essa leitura de para quem eu estou falando, o que, que eu preciso dizer e onde eu estou. E a partir daí eu me aproprio da língua da forma correta.
ok? Assim como eu me comporto de formas diferentes, a língua é o reflexo do meu comportamento, né? Hoje já se fala que língua é ação, né? Basicamente é isso. Ok. É importante saber que a estrutura do going to, do be going to, é fixa, né? Consequentemente, deve-se atentar à conjugação do verbo to be, que concorda com o sujeito da frase, seguido de going to plus verbo principal na sua base form, na sua forma base, né? Então, assim, algumas outras ressalvas aqui, né? Então, com o verbo go e o come, é mais comum utilizar o present continuous ao invés do going to. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui? Então, se eu tenho o verbo go, que é ir, e o verbo come, que é vir, eu tendo a utilizar para falar de futuro o próprio present continuous, sem a necessidade ali de repetição do verbo principal. Bom, você vai entender. Se eu quero dizer que eu vou para a Irlanda, eu não preciso dizer I'm going to go to Ireland, ok? Então eu posso dizer I'm going to Ireland, ok? Simplesmente. Então, assim, é um exemplo. Assim como no português eu também uso algo similar quando eu digo assim, amanhã eu estou indo para a Irlanda. Então, eu usei um presente contínuo para falar de futuro. No inglês eu também faço isso. E é mais adequado, tá bom? Não é que tá errado dizer I'm going to go de forma alguma. Ok? So, let's see some examples now. I'm going to buy a car. Entende? Então, o que a gente tende a fazer? Utilizar, né, o going to e após esse going to, o verbo na sua base form. Ok? Simples, sem necessidade de conjugação, de qualquer tipo de conjugação ou de alterações nesse verbo. Até porque eu já tenho o to antes, né? Então, I'm going to buy a car. Eu estou dizendo que eu vou comprar um carro. Isso tende aí a dizer sobre futuro. She's going to work next month. She's going to work next month. Quer dizer, ela vai trabalhar no próximo mês. São coisas um tanto quanto mais certas. Eu quero expressar isso na forma de dizer. Entende? O que é importante dizer? Sobre essa variação, quando a gente fica falando de tal do verb to be, no primeiro momento você viu aqui I'm going to. I'm going to. Então, pelo pronome aqui, o sujeito ser I, eu utilizei I'm, né? O I am. Essa é a conjugação. Quando foi uma terceira pessoa do singular, she, nós dizemos she's going to. Então, essa alteração natural, assim como no português também passam por alterações também. Eu digo eu sou, nós somos, ele é, ela é. Isso ocorre no inglês também, essa variação entre am, is e o próprio are, ok? We're going to travel next year, quer dizer, nós vamos viajar no próximo ano. Então, em termos de estrutura, é muito simples, né? Você vai ter aqui o be, você vai ter o going to e esse verbo, qual eu quero colocar no futuro, na sua base form, que nesse caso é travel, ok? And last but not least, por último, mas não menos importante, what are you going to do next weekend? Eu quero saber o que você vai, olha, meu verbo principal, o to do, né? Eu quero o que você vai fazer, né? No próximo final de semana. Então quer dizer que eu poderia também dizer o gonna? Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos lá. Então, she's gonna work next month. Tranquilo. We're gonna travel next year. Ou what are you gonna do next weekend? Então, perfeitamente. E tem, assim, dá para dizer que, inclusive, sobretudo em contextos informais, a gente vai ver muito mais o gonna mesmo, né? Nas canções, nas séries, como eu bem dizia aí, ok? O importante é também trazer essa perspectiva gramatical para nossa discussão aqui. Alright. Will versus going to. Então, eu tenho aqui o will e tenho going to. Né? Então, eu achei importante trazer essa comparação um pouquinho também. Né? Então, vamos lá. Para você que gosta aí, claro que esse slide ele vai ao final dessa aula também. Então, tende aí no final da aula você, né, pode ter acesso a esse material, olhar com um pouco mais de atenção, algo que, né, por acaso passar um pouquinho mais rápido, mas também, né, não impede aí de vocês trazerem essas eventuais dúvidas. Então, vamos lá. O caso de predições futuras, né, em caso de predições futuras, a estrutura going to é usada quando temos uma evidência, né? Então, algumas peculiaridades aí que pode te ajudar também, né, a diferenciar os dois, inclusive utilizar. Então, assim, quando nós temos uma evidência de que algo acontecerá, né, a gente tende a utilizar o going to. Então, é algo um tanto quanto mais certo.
né? Enquanto com o eu a predição provavelmente acontecerá. Né? Provavelmente vai acontecer. Né? Assim, é comum que expressões como probably, perhaps, definitely, I think sejam usadas nas orações com o eu. Olha que interessante, né? Eu tenho aqui essas expressões que tendem a estar junto com o eu. Olha lá. I think they will win the game. So, I think they will win the game. Eu acho que eles vão vencer o jogo, que eles ganharão. É provável que eles ganhem, de acordo com. É isso que eu quero expressar. É claro que eu não tenho nenhuma garantia disso, mas dentro da minha fala eu quero expressar isso. She studied a lot. She's going to pass the test. Então repara que assim, o primeiro é eu estou tentando ali, né? É uma predição que eu tenho, né? Eu quero expressar que provavelmente ela vai acontecer, mas eu não tenho evidências disso. Eu só estou dizendo o que eu acho, né, que vai acontecer. Agora, olha a diferença quando eu tenho uma sentença no going to. Eu tendo a ter dentro da minha sentença evidências disso. Olha lá. She studied a lot. Quer dizer, ela estudou muito. Essa é a minha evidência. She's going to pass the test. Ela vai passar no teste. Então, apesar de nenhuma das duas serem coisas exatas, né? Eu não tenho, né? Nós não temos, né, enquanto seres humanos, certeza do futuro. Porém, o going to dentro da minha fala, ele expressa algo que eu tenho um pouco mais de embasamento para dizer, que eu tenho ali, inclusive tendo a expressar, né, evidências, ok? Bom, então a predição aqui ela passou um segundo, para passar no teste, baseia-se na evidência de que ela estudou muito. She studied a lot, ok? Bom, seguindo aí. Quanto a intenções, né, as intenções, o uso das duas estruturas dependerá do planejamento. Né? Se for algo decidido anteriormente, deve-se usar o going to. Mas se for uma decisão espontânea feita no momento da fala, deve-se usar o eu. Muito importante isso aqui em termos de comparação. Então, algo que já tem algo premeditado, vamos dizer assim, algo que foi decidido anteriormente, que foi pensado, eu tendo a utilizar o going to, disse tendo, ok? E se for uma decisão espontânea, algo decidido ali no momento da fala, eu tendo a utilizar o eu. Lembrando que ambos indicam o futuro. A questão é que, em alguns casos, em alguns casos, tende ao outro ser mais apropriado. Por que é um tanto quanto confuso para a gente? Porque, na grande maioria das vezes, a gente utiliza o vou ou a gente conjuga o verbo, né? O irei, né? Nesse caso, o verbo ir, né? Ou se é o verbo fazer, eu conjugo para o futuro, eu vou dizer farei. Então, para a gente é um tanto quanto diferente. Eu até queria que vocês tirassem essa ideia de que é difícil, mas é diferente, simplesmente, ok? É uma tanto quanto diferente em termos do português. Então, no português é dessa forma, porém no inglês eu tendo a ter essas duas situações aqui de uso, né? E que fazem, inclusive, a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente está dizendo, né? E tudo mais, ok? Bom, let's see the examples here. I'm going to the beach in July. And you? Eu vou para a praia em julho. E você, né? Falando em termos de gramática, fica claro que houve um planejamento anterior, ok? Olha o exemplo aqui, o segundo, né? Para diferenciar. Do you want to watch a movie? Alright, I will go with you to the cinema. Ok? Então, olha lá, imagina um pequeno diálogo aqui. So, let's picture a short dialogue. Do you want to watch a movie? The answer? Alright, I will go with you to the cinema. Então imagina, espontâneo. Você quer assistir um filme? Tá bom, vou com você pro cinema. Então algo que foi decidido no momento, não houve nenhum planejamento em relação a isso. Então, em perspectivas gramaticais, tende a ser mais adequado utilizar o eu nesse tipo de situação, ok? Então foi uma decisão espontânea. Guarda essa. Então, falando de regra, né? Going to para algo que é um tanto quanto planejado, enquanto o eu para algo que é mais espontâneo. Que ambos são utilizados para se referir a futuro. Mas tem essa leve de diferenciação, repito, em termos sobre uma perspectiva gramatical. Ok? É claro, repito, no dia a dia você vai ver as pessoas trocar, inclusive nativos, ok? Mas nós estamos trazendo aqui uma perspectiva gramatical nesse momento, ok? Alright, so let's practice.
Ok? Então vamos praticar aí, né? Fill in the blanks using going to. Então alguns exemplos aí, ok? Eu vou tentando interagir, trazendo explicações também à medida que nós formos fazendo, ok? So as you can see, there are a few sentences here. They are all in the future, okay? And we need to fill these blanks here by using going to. So there's no need to use will in this case. Okay? It's only about going to. So just want to check if you know how to use it, if you know how to use to be verb and these kinds of things, ok? Então, basicamente, vamos utilizar o going to aqui, não vamos utilizar o will nesse primeiro momento, e é uma forma também de testar um pouquinho a compreensão, como é que a gente consegue estruturar isso e tudo mais, ok? Então vamos lá. First one, my father buy a car. Então eu tenho o verbo buy, ok? Já está na base form aí. O que nós vamos fazer? My father, sendo uma terceira pessoa do singular, nós utilizaremos o is. Quando a gente fala de be plus going, to the verb to be, é isso aqui. Is. Ok? My father is. E aí eu venho com a estrutura do going to. Going to. E esse verbo aí que tá em parênteses. É muito simples. Então, eu só preciso, eu diria que onde a gente tem que se atentar mesmo, né? Nós precisamos nos atentar é quem é o sujeito aqui. Porque aí, se eu, né, como é que eu utilizo? Como é que eu vou colocar? É o am, é o is, é o are? É simplesmente isso. Então, no caso is, eu vou utilizar quando é uma terceira pessoa de singular. É o caso daqui, my father. Ok? My father's going to buy a car. E eu estou dizendo que ele vai comprar um carro. Trazendo também para esse conceito que a gente está tentando trazer aqui, é importante dizer que é algo que tende a ser algo mais certo. Não é algo que eu estou dizendo simplesmente porque eu estou prevendo sem nenhuma base, sem nenhuma evidência, ok? Next one. Our classmates, eu tenho aqui o verbo enjoy, their afternoon watching movies. Então, os nossos colegas de sala, our classmates, eu tenho aqui o enjoy, porém eu não posso esquecer. Será que aqui eu utilizo o is? Será que eu utilizo o am? Será que eu utilizo o are? Nesse caso, a gente tende a utilizar de uma forma tanto quanto diferente aí. Aí, muito bem. Então, eu tenho o are. Our classmates. Então, eu tenho aqui também uma terceira pessoa. Então, poxa, não deveria ser esse. Repara que eu enfatizei muito, né? Terceira pessoa do singular. Por que eu fico batendo nessa tecla, né? Porque por vezes a gente aprende muito em cima dos pronomes. Então, rechear, a gente utiliza o is. A questão é, e quando eu tenho aqui my father? Se eu me condicionar sem ficar esperando um pronome para conjugar o verbo da forma certa, eu tendo a ter dificuldade quando eu tiver o nome. Entende? Então, é sempre essa compreensão que eu proponho mesmo. Né? Então, terceira pessoa do singular a gente utiliza o is. Aqui, sim, apesar de ser terceira pessoa, mas nós não temos singular, nós temos plural. Our classmates. Né? Em termos de pronome, seria they. E aí, por isso, muito bem colocado, are. Our classmates are. Aí vem o going to. Going to enjoy their afternoon watching movies. Dizendo basicamente, olha lá, futuro. Eles vão aproveitar, dá pra gente dizer assim, né? A tarde deles assistindo filmes. Ok? Alright. Next one. I'm so sad. My best friend May. Então, May aqui com letra maiúscula, né? Não é o auxiliar May. Então, a minha amiga May, minha melhor amiga May, por isso que eu tô triste, eu tenho o verbo move to another city. Então ela vai, evidentemente, se mudar para uma cidade nova. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro ponto, primeiro passo aqui, né? Será que eu ponho esse? Será que eu ponho are? Né? Aí, great job. So, I'm so sad my best friend May is going to move to another city. Ok? Então, é algo, não é. Eu tô dizendo, ela vai mudar, eu decidi agora, né? Tô dizendo que ela vai mudar, não, né? Isso foi decidido no ato. Que eu cheguei na MEI e falei, você vai mudar para outra cidade. Não.
é algo que foi planejado, algo que foi avisado, né? O contexto indica isso, né? Então é algo, né? Pense em uma mudança que provavelmente veio já de um contexto, de uma sucessão de outros acontecimentos e culminaram na mudança. E é por isso que, em termos da gramática, é mais adequado. Repara que eu não estou falando certo e errado, não é esse o meu ponto. É mais adequado utilizar o going to do que o will, ok? Alright, next one. My neighbors built a new garage, ok? My neighbors built a new garage, ok? Então eu tenho aqui neighbors, lembrando que neighbor, para quem não sabe, vocabulário é o mesmo que vizinho. Neighbor também pode ser próximo, ok? Sei lá, love your neighbor as you love yourself. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo, sabe? Nesse contexto, não é próximo de next, seguinte. É, então eu tenho aqui que os meus vizinhos, né? Eu tenho o verbo build, que é o mesmo que comprar, né? E aí, comprar não, perdão, gente, é construir a new garage, né? Eles vão construir uma nova garagem. Então como é que eu vou fazer isso? Muito bem colocado aí. My neighbors are. Repete ele aquela coisa de terceira pessoa do plural, né? Are going to. Então sendo assim, sendo plural, are going to buy, que é uma verba que eu tenho em parênteses aqui. Are going to buy a new garage, ok? E o nosso last one. My friends and I, eu tenho aqui o verbo learn Italian, ok? Eu quero dizer, né, a gente tem que falar sobre o futuro, então eu quero dizer que os meus amigos e eu, o verbo é o learn, to learn, só que tá na base form aqui. Eles, meus amigos e eu, nós vamos aprender italiano, ok? Então, basicamente, a mesma estrutura, a mesma lógica que eu apliquei até o momento, eu vou, porém, agora com o verbo learn. Então, repete assim, repara que apesar de ser algo diferente, como a gente dizia, é algo também que a partir do momento que você compreendeu, tende a ser tranquilo, tende a não ser tão difícil, porque é uma estrutura muito repetitiva, né? É uma forma muito clara de se dizer isso. Então, a partir do momento que você compreendeu, você tende a não ter muito problemas com isso aqui, não. Não foge, tende a não fugir disso aqui. E nosso eu, então, mais fácil ainda, né? O eu ainda tem uma conjugação ainda mais simples, né? Então, o eu, ele não tende a ter o uso do verbo to be, por exemplo. Então, ele é o próprio, é o auxiliar, então deixa ainda mais simples, não tem diferenciação do uso em termos do sujeito, se é primeira pessoa, terceira pessoa, enfim, indifere. Então, o caso do eu é ainda mais simples. Eu acho que trazendo aí para em termos de regras, de gramática, sobretudo para você que está começando a entender, né, é muito mais essa aqui ainda é um tanto quanto mais complexa. Então, se você compreendeu isso com o eu, você não vai ter problemas mesmo, ok? Tem uma pergunta aqui da Rayane. Se esquecer essa estrutura na hora de falar e usar o eu, perde o sentido da frase? De forma alguma, tá bom? O ponto é, vão te entender, ok? Sabe no português, né? Não é o mesmo eu, mas eu só estou tentando contextualizar aqui para o português. Se eu falar nós vai no português, vão entender o que eu estou dizendo? Vão, né? Sobretudo porque há em ambas as partes o interesse de ser compreendido e de compreender, ok? Dentro de uma situação de conversação. No inglês não é diferente, né? Então, vou utilizar o well, vão entender. Não perde o sentido de forma, mas eu diria, né? Gramaticalmente é mais adequado que eu utilize o going to, ok? Mas vão te entender? Sim, tá bom? Agora, é claro que eu falo daquilo de contexto. Você vai ver, inclusive, nativos trocando, vai ver em música, vai ver em série, repito isso, né? Porém, em uma situação de um teste de proficiência, mesmo uma prova, né? Ou mesmo uma entrevista, eu tendo a utilizar a forma, né? Sobretudo dependendo do cargo, a forma que mais se aproxima da gramática, ok? É importante que eu saiba, né? Não quer dizer que eu preciso utilizar o tempo inteiro, não, mas é importante eu entender por que que se usa, por que que a gramática pede assim e saber utilizar, inclusive, tá bom? Mas repetindo, vão te entender, tá bom? Eu não diria que perde o sentido, não. Não seria,
tá bom? De forma alguma. Aliás, quando eu fui aprender isso lá quando eu era um aluno, né, quando eu estudava, não que eu parei de estudar, né, mas estava lá no começo e a primeira vez que eu vi isso, o professor de inglês até falou para mim: "Olha, usa sempre o will". Não concordo com ele não, viu. Espero que ele não esteja assistindo aqui. Não concordo com ele não, de usar sempre o will. Acho que a gente tem que se apropriar mesmo das formas diferentes, sim, mas também não ir para um outro extremo do tipo começar a corrigir as pessoas e tudo mais, agora eu só falo aspas certo, não é bem esse o propósito dessa aula, ok? Muito bem, espero ter sanado aí sua dúvida, Rayane. So my friends and I um, learn Italian. Então aqui o are, tô falando de plural, né? Em termos de pronome, isso aqui seria we. Então às vezes a gente vê o I e acha que é I am, né? My friends and I, porque eu vi o pronome I. Não é sobre isso. Por isso que eu fico falando de, sabe, terceira pessoa, então, para que a gente entenda ao invés de ficar decorando regras. Então, é are, porque eu estou falando de mais de uma pessoa, ok? Are going to learn Italian, tá bom? Então, repito, meus amigos e eu somos nós. Apesar de ter eu aqui, né? Eles ter ali os meus amigos juntos, né? Então, juntos, então há essa necessidade de tratar como primeira pessoa do plural, ok? My friends and I are going to learn Italian, ok? All right. Are there any questions? Então a gente encerrando essa primeira parte, deixa eu fechar aqui um pouquinho. É, repito que esse slide ele vai também aí após a aula. É importante dizer aí que nós temos um homework também. Então, a gente fez esse practice, mas a gente acha importante que você reveja isso. São coisas importantes. E que a gente até compreende no momento, mas se a gente não rever, há uma probabilidade grande de a gente esquecer. Então, preocupados com isso também, a gente tende sempre a colocar uma tarefa aí para que vocês façam em outro momento. Então, essa aqui é muito simples, né? Porém, simples não quer dizer que não é importante, né? Então, o que ele está dizendo aqui, né? Rewrite the sentences and put the verbs in the correct form. Future one, using going to, ok? Então, o que ele está dizendo aqui? Você vai reescrever essas frases, você tem pronome ali, sujeito e o verbo, e às vezes um complemento também, e você vai reescrever essa frase se apropriando dessa estrutura do going to que a gente viu aqui. Se for o caso, reassiste a aula, dá uma olhada no próprio slide, porque tem toda essa explicação lá, e eu acredito que vai ajudar muito, muito aí na hora de elaborar essas frases. Tentei não aprofundar muito em termos de vocabulário, porque com o tempo reduzido, a meta é muito focar mesmo e direto ao ponto daquilo que a gente está querendo ensinar. Então, não aprofundei em termos de vocabulário mesmo. A ideia foi trazer um vocabulário simples, porém, por outro lado, dar ênfase na questão do going to e essa diferença com o eu. Ok? Eu espero ter contribuído nesse sentido, espero que tenha deixado mais claro. É, é claro que a gente dúvidas nós vamos ter sempre, mas a questão é se a sua compreensão agora ela é melhor do que ela era ali há 30, 40 minutos atrás. Esse é o ponto. Se a resposta for positiva, com certeza o seu investimento de tempo aquele valeu. Ok? Então, insisto, né? Dá continuidade fazendo homework também, não seja só aquele aluno espectador, né? Mas procura também fazer ali coisas que vão te colocar um pouquinho mais perto do seu objetivo, tá bom? Algo importante, esse slide, esse arquivo vai ser enviado aí no nosso grupo do Telegram, também, enfim, a gente também tende a pôr no grupo aí. E vai com essa senha aqui, ó, tá bom? Para contemplar aí quem. Tô pensando se eu deixo com a senha ou não, né? Vai que eu vou conversar com o Rodolfo. Às vezes a gente põe senha para quem eventualmente vem em outro momento conseguir acessar também. Vou pensar com carinho aí, mas a princípio essa é a senha aqui que ele vai pedir para abrir esse arquivo, ok? Queria agradecer a participação aí. A gente sabe que questão do investimento de tempo, né, de entrar, é, nunca é fácil, né? Geralmente a gente tende a ter alunos ali que são um tanto quanto ocupados com outras coisas, né? Mas queria agradecer mesmo a participação, desejar um excelente restante de semana. So, thanks for that. I hope to see you next time. Take care and have a great week ahead, okay? See you. Take care.